Olá, turma! Começando mais um Conexão DJ. Essa semana nós não fizemos ao vivo o nosso podcast, muito gripado, então preferi não expor os nossos convidados e a gente vai bater um papo sobre política. Ainda essa semana fizemos uma publicação no perfil do Instagram. Vocês puderam assistir, puderam ver, puderam ler, repercutiu bastante na cidade de Campo do Brito, né? E porque falei justamente da política de Campo do Brito especificamente. E hoje vamos nos aprofundar. Vai ser um movimento, um bate-papo rápido, curto, mas justamente para falar sobre essa nossa análise nas eleições que vem por aí e a que passou também, tá certo? A gente só faz esse programa, obviamente, graças ao apoio de alguns parceiros que nós temos. Mas para isso, é importante que você se inscreva em nosso canal no YouTube, Conexão DJ. Clique no sininho de notificação para que você possa receber as informações de quando temos um vídeo novo. E melhor ainda, pode comentar, dar sugestão de pauta. Tem uma pauta muito bacana em breve. Vamos bater um papo com o campeão sergipano de futebol, o Galego, né, o presidente do Itabaiana, um técnico também multicampeão em futsal. Então vamos falar um pouco sobre o esporte, sobre tudo que ocorreu ao longo do campeonato. E vai ser um bate-papo bacana sobre a vida dele. É o Galego, é o Wilson Mendonça, tá certo? Mas voltando aqui ao nosso papo, continue aí compartilhando. Você vê que minha voz ainda não tá bacana por esses dias. Então, uma gripe muito forte, essa virose que pegou todo mundo. Então, para não expor, vamos bater esse papo hoje aqui. O que tá lá no nosso Instagram e que você acompanhou foi justamente a pergunta que fizemos. Será que em 2024 teremos 3 candidatos a prefeito em Campo do Brito? Essa é uma pergunta que todos fazem. Por quê? Porque as movimentações nas redes sociais estão grandes de 3 candidatos, pelo menos até o momento. E eu complementei o nosso texto seguinte, que no Brasil é assim. Nem bem termina uma eleição, começa outra. E às vezes nem termina, ela continua, o palanque fica armado. Isso é natural. Do brasileiro não é diferente em Campo do Brito. Campo do Brito terá, possivelmente, um cenário com 3 candidatos. Isso mesmo. Dentre eles, em ordem alfabética, sempre é bom lembrar que a gente vai tratar dessa forma, né, numa sequência, se for o caso, é o Léo, né, Léo Rocha, Médici de Maim e Zominho. São 3 possíveis candidaturas. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. O que é importante destacar aí para todos vocês nesse momento. Vamos entender os números. Tem muita gente que diz, Sandro, mas os números de uma eleição não correspondem com a outra. Pode sim ser, isso pode ocorrer. Mas, do ponto de vista de marketing, tem muita gente que tira proveito, obviamente, de um resultado anterior, né? Isso é importante sempre destacar. Só fazendo alguns adendos à eleição passada, Campo do Brito teve 14.824 eleitores aptos a votar. Na eleição agora de presidente da República, né? Presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. 80,43% foram os votantes dessa eleição e 19,53% de ausentes, dados do próprio TRE. No segundo turno, em Campo do Brito, Lula obteve 8.521 votos, o equivalente a 75,42%. Já Bolsonaro, 24,58%. Só para retratar, todos sabem que em muitos lugares os prefeitos não fizeram campanhas, nem prefeitos, nem muita gente se atrelou a fazer a campanha para o presidente. Em Campo do Brito, quem fez campanha para presidente aqui, foi público, fez carreata, passeata, coisa desse tipo, foi o ex-prefeito Léo Rocha. Só para marcar aqui território para vocês, eu estou dizendo dos 3 que possivelmente serão candidatos, né? Vamos lá. Para o cargo de governo, Rogério Carvalho, PT, recebeu em Campo do Brito, aí foi no segundo turno, melhor assim, ele recebeu 6.605 votos, 62,67%. Seu adversário, o atual governador, ele teve 3.934 votos, 37,33%. Ou seja, perdeu aqui Fábio Mitidieri, perdeu em Campo do Brito, né? E no segundo turno, Rogério Carvalho recebeu o apoio de Valmir de Francisquinho, em Campo do Brito recebeu também o apoio de Zominho, mas no primeiro turno, desde o primeiro turno, quem vinha com Rogério Carvalho era Léo Rocha, o ex-prefeito Léo Rocha. Só para pontuar para vocês,
Só que o seguinte, vamos aos números do primeiro turno. Quando eu digo que um número pode afetar o outro, preste atenção. Primeiro turno, números que foram passados posterior, porque os votos de Valmir foram só computados futuramente, né? Zominho apoiou Valmir, aqui em Campo do Brito, e aí ele obteve, Valmir de Francisquinho, 6.600 votos. Se contabilizar assim, os votos repetiram de novo no segundo turno para Rogério Carvalho. Lembre-se que, numa manobra, né, numa atitude muito polêmica, Valmir, no segundo turno, apoiou a Rogério Carvalho. Mas no primeiro turno ele obteve aqui 6.600 votos em Campo do Brito. Rogério Carvalho teve 2.248, né? E quem apoiou foi Léo Rocha. E o candidato do prefeito Marcel, obviamente do Médici de Manhã, aqui nós estamos tratando dos 3 possíveis candidatos a prefeito, ele teve 2.141 votos, ou seja, foi o terceiro colocado aqui. Isso aconteceu em algumas cidades do estado de Sergipe. No Senado, em Campo do Brito, Eduardo Amorim obteve aí 3.223 votos. Foi um dos candidatos, foi o candidato do possível pré-candidato a prefeito, Zominho. Laércio Oliveira teve 3.102 votos, foi o candidato do grupo do prefeito, ou seja, de Médici de Manhã. E Valadares Filho teve 2.220 votos, o candidato Léo Rocha. Voltando agora e falando sobre os deputados federais, o Ícaro de Valmir também ganhou aqui em Campo do Brito 3.164 votos, foi um dos candidatos de Zominho. E André de André, 2.469. E, voltando aqui, a gente vai lá embaixo, não houve uma informação, por exemplo, nós não nos recordamos, do candidato de Léo Rocha a deputado federal, se não me falha a memória, foi Francisco Gualberto, e nós não separamos os números, separamos aqui os números de mais expressividade, em a quantidade de voto, aqui para vocês. Só destacando aqui esses números para pontuar. Vamos ao deputado estadual também, muitos trabalham especificamente para o deputado estadual nas cidades de pequeno porte, como Campo do Brito. Marcos Oliveira foi o candidato de Zominho, teve 1.503 votos, né? Jefferson Andrade foi o candidato do vice-prefeito, possível candidato a prefeito Médici de Manhã, e do atual prefeito Marcel, 1.077 votos. E Ibrahim, aí aparece Léo Rocha, Ibrahim de Valmir, da Madeireira, teve 829 votos, foi um candidato que Léo Rocha votou. Pronto. Passando aí por esses números, onde eu quero chegar com esses números? A gente vai falar agora sobre esses números, se eles correspondem ou não, ou se ele vai repetir nas eleições de 2024. Vamos apurar agora. Vamos começar a respeito de tudo isso, claro, com o apoio dos nossos patrocinadores. Eu vou deixar aqui agora o vídeo da Ethos Incorporadora e vamos falar sobre a Impertop Transportes e também sobre o Centro Empresarial Lincoln na cidade de Itabaiana. A família Etiana apresenta a todos a mais nova debutante de Itabaiana. Ethos, 15 anos, continua o seu trabalho de outrora e agrega na região seus novos nichos de negócios. Ethos, que cresceu e fez sua cidade crescer ainda mais, ajudando Itabaiana a passar dos 100 mil habitantes. Parabéns, Ethos, por todo o caminho que fez e fará a sua querida Itabaiana. Ethos, 15 anos. Bom, que bacana, né? Então você vê aí que a Ethos, 15 anos de sucesso total em Itabaiana, e o Centro Empresarial Lincoln, não me canso de dizer, é o local onde você pode melhor se situar na cidade de Itabaiana. Afinal de contas, ela fica no centro de Itabaiana, né? O centro fica no centro, bem no coração. Tá aí para você. Observe, são salas comerciais de 31 e 41 metros quadrados, certo? Telefone fácil para você, anota aí, 99883734, são últimas unidades para você alugar. Lá você tem diversos escritórios posicionados muito bem no coração da cidade, né? Tem o Magazine Luiza na parte de baixo, tem supermercado na frente, Caixa Econômica, é perto do Mercadão. Se você quer estar com o seu empreendimento bem localizado na cidade de Itabaiana, o lugar é o Centro Empresarial Lincoln, na cidade de Itabaiana, salas para alugar, fácil, você pode ir lá, visitar,
né? Procura lá o atendente, você visita, confere, na Rua São Paulo, 45, em Itabaiana. Voltando aqui, vamos falar sobre transporte. Transporte é com Intertop Transporte. Intertop Transporte tem a condição de você ter o seu frete garantido, porque a Intertop Transporte tem veículos de excelente qualidade para você rodar no Brasil inteiro com a sua encomenda. 011 99 621 6353 com o grande Ademir. Mas repetindo uma vez, hoje vamos bater um papo sobre a política de Campo do Brito, porque justamente estamos aí nessa fase de recuperação de gripe. Depois voltaremos com o nosso podcast, aquelas entrevistas bacanas e aprofundando mais os assuntos. Voltando aqui ao nosso assunto sobre política de Campo do Brito, aí vem aquela velha pergunta. Por que eu disse que os três estão em francos desenvolvimentos, em franco corpo a corpo com os eleitores de Campo do Brito? Vamos começar com o Léo Rocha. Léo Rocha foi prefeito de Campo do Brito e à época havia conquistado uma votação expressiva, talvez uma das mais consideradas em Campo do Brito, foi tipo 2-1. Léo teve muitos votos na época que ganhou a eleição e durante o seu mandato ele teve diversas obras edificadas em Campo do Brito, o que lhe dá, obviamente, por também ter sido já vereador. Léo já foi líder da Câmara do prefeito Maim à época. O prefeito Maim, o ex-prefeito, quem se recorda, é avô do atual prefeito Marcel. Então observe que em Campo do Brito tem dessas particularidades, né? Os três possíveis candidatos já foram basicamente aliados, né? E poderão ser candidatos. Então Léo começou a movimentar sua rede social, você observa aqui no Instagram dele, Léo Rocha, ele tirou diversas postagens anteriores, começou a alimentar e e já tem pessoas trabalhando para ele, estou sabendo dessa informação, e a gente vai falar sobre isso agora aqui. Veja bem, na questão de Léo Rocha, Zominho e Médici de Maim. Bom, todos veem que a movimentação nas redes sociais de ambos estão efervescentes, são festas, são participações, são aparições públicas, né? Obviamente, uma curiosidade que chama a atenção é que ambos já foram, né, aliados em algum momento da história política, né? No caso de Léo, por exemplo, já foi líder do prefeito, Manuel de Souza, à época, né? Zominho, no primeiro mandato de Marcel, votou em Marcel, né? Consequentemente, estava aliado a Médici de Maim. Nessa movimentação de internet, você vê a participação de Léo Rocha, contratou pessoas para cuidar da sua rede social, para fazer as postagens, a aparição um pouco mais trabalhada, isso né, a gente notou isso, vem notando isso. Com relação a Zominho, já foi candidato na eleição passada, foi candidato, perdeu as eleições para o Marcel, na reeleição de Marcel, o candidato foi Léo. Ali, na eleição de Marcel, o candidato foi Léo, e na reeleição, Zominho conseguiu reunir o grupo, César sendo o seu vice, Léo apoiando, e Zominho foi para a disputa. A pergunta é, hoje ele não está mais com Léo Rocha. Será que vai vingar essa candidatura dividida? Deixa eu tomar até água, viu? Que a oposição, quando se divide, a vantagem é para a situação. Mas cada caso é um caso. Isso é uma análise que cada um vai fazer. Nessa divisão também, Zominho vem trabalhando a sua rede social, aparições, vídeos, fez uma festa aqui, patrocinou uma festa, né, com calcinha preta, recente agora evento também no povoado Terra Vermelha, que eu quero tirar o chapéu, dar os parabéns a Santo, porque Santo prova que todas as cidades deveriam fazer o seu São João. Se não me falha a memória, tem mais de 15 anos esse evento aqui, ininterruptos, a não ser na pandemia, né? E sempre levando uma quantidade expressiva de pessoas para um povoado para curtir o São João, na noite de São João. Então, parabéns aí. Então, essa participação, o próprio Médici em diversas festas, Médici de Maim está participando de festas no interior, festa em colégio, aparições em inaugurações e movimentos de apoio, enfim. A realização está para que tenhamos 3 candidatos em Campo do Brito. Agora o cidadão vai perguntar, Sandro, o que é que você acha? Bom, quem vai ter que achar é o eleitor.
Todos vão ter que buscar em cada candidato as suas qualidades. Obviamente, o que vai acontecer, e não vai demorar muito, é os ataques, que é natural nas cidades acontecerem. Cidade interior, começam a atacar o outro, o que não seria bacana, não é o correto. O correto seria cada um vender o seu peixe, quais são as propostas que temos para Campo do Brito, quais são as novidades, quais são as possibilidades de crescimento, as ideias diferentes do trivial, que é calçar uma rua, que é fazer as melhorias em escolas, que é pagar em dia. Isso é o trivial, isso é o básico que todo mundo deve fazer. Qual o sentido desse vídeo? É dizer que as eleições já estão aí. É dizer que, pelo andar da carruagem, teremos 3 candidatos em Campo do Brito. E pode ter o 4º. Quem é esse 4º, Sandro? Pode acontecer do César da Esquadrilha ser também um dos candidatos. Está se movimentando nas redes sociais? Não. Falar em redes sociais, tem um ponto que eu vou chamar a atenção. O próximo vídeo de Campo do Brito vai falar sobre vereadores, que eu notei que, do ponto de vista, vamos dizer assim, de marketing, alguns vereadores ou ex-vereadores deram um tiro no pé. Teve vereador que começou a fazer campanha de vice, explicitamente. Vice, para ser candidato a vice. Nunca vi isso. Aconteceu. Meio que esfriou um pouco, mas os vereadores agora, recentemente, estão... tem vereador que virou repórter, né? Virou repórter. Tem vereadores que está bombando agora, nos últimos dias, coisa de 3 meses para cá. A Câmara de Vereadores, hoje, de Campo do Brito, deu um salto na sua quantidade de funcionários absurdas. Os vereadores não tinham assessores, agora está cheio. Os números saltaram de, parece que 23 funcionários para mais de 40. Isso, né, é o efeito eleições. É o efeito quando algum vereador ou pré-candidato a vereador começa a aparecer muito. Os outros começam a se movimentar, porque tinha vereador que chamava o prefeito de Campo do Brito de blogueiro, só aparecia na internet. E começaram a fazer isso também. Vereadores que não tinham nem acesso muito à internet, a esse mercado, né, a esse sistema, estão usando muito bem e estão lá todo mundo na guerra. Em compensação, também tem vereadores que já disse em plenário, que é vereador, né? Vereador ou vereadora, vou deixar a carapuça vai cair, que isso não vai nem falar mais em plenário, porque isso não dá voto. Falar na tribuna, ou seja, no parlamento, no lugar de falar. Uma pessoa que foi eleita para isso, dizer que é melhor não falar, é melhor somente agir. E o agir que normalmente se faz é levar a gente no médico, comprar remédio para dar ao povo. Ou seja, é muita gente usando a miséria do povo para ganhar votos. Isso é um outro assunto. O assunto de hoje, para finalizar o nosso vídeo da semana, para não dizer que não parei das flores, é que sim, todos têm o direito de ser candidato. Eu já vi alguns colegas de comunicação dizendo, fulano brigou com Beltrano. Não. Quando são lideranças que já foram votados, já tiveram votos, ou têm uma condição moral, financeira, também se fala, eleição não se faz sem dinheiro, um gasto muito grande, tem que se arrecadar, tem que se fazer tudo isso, apesar de que quem paga essa conta somos nós. Seja nesse fundo eleitoral, que é uma aberração da natureza num Brasil miserável como o nosso. Miserável que eu digo porque nós temos lugares que não têm saneamento básico, né? As cidades de Sergipe têm lixão, como Campo do Brito tem lixão. Eu vejo as pessoas subindo, às vezes me perguntam se eu vou subir a Serra de São José. Eu não gosto muito de ir, porque do lado esquerdo é uma maravilha, do lado direito é um lixão a céu aberto. Ninguém resolve isso. Então, por isso que eu me maltrato às vezes subir. Primeiro que em um determinado momento você sente o fedor de carniça. Lamentável. Mas, voltando aqui, ambos, tanto esse daqui, Léo Rocha, quanto Médici Manhim, quanto Zominho, ambos estão aí em plena campanha atrás dos votos. Cada um fazendo da sua forma. Léo usando o seu patrimônio político, né, de conhecimento, de uma pessoa organizada, de já ter sido prefeito, né, fala muito bem. O Médici de Manhim está surfando numa onda bacana, porque o prefeito está numa boa, no sentido de suas realizações estão sendo pontuais e estão logrando êxito com a juventude, com a comunidade,
o nome do seu pai dispensa qualquer tipo de comentário, né? O saudoso Maim. Zominho também está usando muito bem isso. Vez por outra a gente vê os movimentos de cesta básica sendo doadas, eventos sendo feitos, participações, os seus, a gente chama de 3 mosqueteiros, né? São os três vereadores, Ednelson, Santo e Regi, sempre articulando, porque o palco da política, por isso que eu vou começar a falar de política aqui, o palco da política em Campo do Brito, especificamente, e em várias cidades, é a Câmara de Vereadores. É lá que parece que tem um comício armado. Somente lá. Os blogs às vezes não querem. Em Campo do Brito mesmo, raramente, os portais, os perfis de internet falam sobre isso. O pessoal tem aí alguma aversão, ou conhece pouco, ou então simplesmente cobre os eventos. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho, sim, sobre política de outras cidades também. Bom, tá dado o recado, tá certo? Esse vídeo vai ficar aí. Comentem, deem sugestão. Da próxima vez vamos falar sobre vereadores. Os possíveis vereadores de Campo do Brito, né? Quais são? Gelenaldo, já vi que já é um pré-candidato. Raimundinho volta à cena. Raimundinho, ex-vereador Raimundinho. Gelenaldo também está na atividade, voltando a fazer campanha. Foi muito bem votado nas últimas eleições. Tem candidatura nova também no povoado Gameleira. Candidatura nova no povoado Gameleira. Então tem muitas novidades aí a serem faladas aqui sobre vereadores também. No próximo vídeo sobre Campo do Brito, vamos aprofundar nesse assunto. E aí? Você aposta em quem? Vamos lá. Léo Rocha, Médici de Maim ou Zominho? Faça os comentários, compartilhem, inscreva-se no canal. Vamos seguir que a gente vai ter muito papo para bater aqui no Conexão DJ comigo. Gostou do bonequinho? Diz aí. Como é que você acha? Um abraço a você, até a próxima. Valeu aos nossos patrocinadores. Lincoln Centro Empresarial, Impertop Transportes, está sempre passando por aqui. E também no oferecimento especial de Etos Incorporadora. Até a próxima. Tchau!